A paz do Senhor. Está aparecendo? A paz do Senhor a todos, amados irmãos e irmãs, amigos que nos honram com a sua presença nesta manhã. Peço aos amados irmãos um perdão porque tive um problema no meu notebook, não está funcionando adequadamente. Tive que me socorrer aqui do nosso irmão amigo Eduardo Curvelo, que está nos ajudando. Ele trouxe o notebook dele aqui. Estamos iniciando a nossa live nesta manhã, na nossa escola bíblica dominical, que temos muita coisa a ser falada. Meus amados, nós vamos estar iniciando com 3 hinos da harpa e logo após nós já estaremos entrando na nossa escola bíblica dominical, que hoje estaremos tratando do assunto escatologia. Então estejam nos acompanhando para que os irmãos possam estar aprendendo um pouco mais da palavra do Senhor. Vamos adorar ao nosso Deus com os hinos da harpa e logo após nós já retornamos com o estudo da nossa aula. Nossa dor e nos manda que levemos os cuidados ao Senhor. Falta o coração dorido, gozo, paz, consolação. Isso é porque não levamos tudo a Deus em oração. Tu estás fraco e carregado de cuidados e temor. Ah, Jesus, refúgio eterno, com fé teu mal expor. Teus amigos que desprezam, conta-lhe isso em oração, e com seu amor tão terno, paz terás no coração. Verdadeiro amigo, Cristo prova nos mostrou, quando pra levar consigo o culpado encarnou, derramou seu sangue puro, nossas manchas pra lavar, gozo em vida e no futuro, nele podemos alcançar. seja assim,
consagrada a Ti, Senhor, possa sempre Tu por mim operar o Seu amor. A minha alma lava, Salvador, no Teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser, Senhor, Tua para sempre sim. Que meus pés somente vão onde os santos possam ir, numa eterna canção, minha voz se faça ouvir. A minha alma lava, Salvador, no Teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser, Senhor, Tua para sempre sim. Seja o meu tempo já consagrado em Teu labor, que meus lábios, Jeová, falem só do Teu amor. A minha alma lava, Salvador, no Teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser, Senhor, Tua para sempre sim. Toma, ó Deus, o meu querer, faze o Teu, ó Salvador, hoje habita no meu ser, enche-me do Teu fervor. A minha alma lava, Salvador, no Teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser, Senhor, Tua para sempre sim. Vales eu, peregrino, vou andar, ou na luz gloriosa de Cristo habitar. Irei com meu Senhor pra onde Ele for, confiando na graça meu Salvador. Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Se lá para o deserto Jesus me quer mandar, levando boas novas de salvação sem par, eu lhe darei então, com paz no coração, a Cristo
Cristo seguindo, sem mais dilação. Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Será a minha sorte a dura cruz levar, sua graça e seu poder quero sempre aqui contar. Contente com Jesus, levando a minha cruz, eu falo de Cristo, que é minha luz. Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Ao Salvador Jesus eu desejo obedecer, pois na sua palavra encontro meu saber. Fiel a Deus serei, o mundo vencerei. Jesus vai comigo, não mais temerei. Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Muito bem, meus amados e queridos irmãos, amigos que nos honram com a sua presença. Ouvimos aí 3 belos hinos da nossa harpa cristã. Nós vamos agora orarmos ao Senhor nosso Deus, para que Deus possa nos abençoar nesta manhã, para iniciarmos o nosso estudo nessa escola bíblica dominical. Nós vamos estar estudando hoje sobre as doutrinas do conjunto escatológico, vamos estar estudando sobre a doutrina do estado dos mortos, a doutrina do mundo dos mortos e as alianças incondicionais e eternas. Para que nós possamos entender toda a escatologia, é muito importante. Anteriormente temos uma base a respeito das doutrinas que vão sustentar, que vão nos ensinar todo o procedimento do conjunto escatológico. Vamos orar ao Senhor, curva a sua cabeça, para que Deus possa nos abençoar nesta manhã. Soberano e eterno Deus, amado e querido Pai, glorioso e justo Senhor. Mais uma vez, meu Deus, nos colocamos diante da Tua presença nesta manhã, Senhor, através desta oração.
Sabemos, ó Deus, que o inimigo, Senhor, tem se levantado para nos impedir, Senhor, de ensinarmos a Tua palavra. Mas sabemos, ó Deus, que Tu és um Deus poderoso, que, Senhor, nos dá sempre, Senhor, o livramento, o escape, Senhor, nos dá a estratégia correta para que possamos prosseguir naquilo que o Senhor colocou em nossos corações para realizar a Tua vontade. Por isso, ó Deus, eu peço que o Senhor possa abençoar a todos que nesta manhã estão conosco. De maneira especial, Senhor, te agradeço pela vida do Eduardo Curvelo, que aqui comigo está, Senhor, nos auxiliando, Senhor, na ministração, na instrução dessa live, ó Pai, que o Senhor possa abençoar o Teu Filho pela disposição que teve, Senhor, de nessa manhã nos ajudar. Abençoa cada um, ó Deus, que está agora assistindo, aqueles que irão assistir, Senhor, mais à frente, que o Senhor possa capacitar, ó Deus, a nossa mente, o nosso intelecto, para entender, Senhor, a Tua vontade. Assim, ó Pai, é o que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Meus amados, então nós vamos iniciar o nosso estudo nesta manhã e nós vamos então estarmos falando acerca das doutrinas escatológicas que falam, né, do conjunto escatológico. Então hoje nós vamos estar falando da doutrina da morte e da doutrina do estado intermediário dos justos e dos ímpios. Antes de nós entrarmos propriamente, a gente tem que esclarecer que é fundamental a gente ter o conhecimento dessas doutrinas para a compreensão da escatologia. Não tem como você compreender a escatologia se você não entender as doutrinas escatológicas, dentre elas a doutrina da morte e do estado intermediário, porque a gente vai comentar acerca de alguns falsos conceitos que existem, né, a respeito da questão da morte, do estado dos justos e dos ímpios, e a gente vai então esclarecer. Sem termos esse entendimento, esse conhecimento, você não consegue ter uma compreensão correta, própria do conjunto escatológico, da escatologia como um todo. Então a gente tem que entender o seguinte: se você não entender a morte, os estados da morte, a situação dos mortos, dos justos e dos ímpios, né? Se você não entender esses pontos da escatologia, tudo no geral da escatologia fica um tanto quanto sem sentido, né? Porque afinal, o objetivo da escatologia é explicar, né, a destinação final da alma humana. Então, esse é o destino da escatologia, ela destina-se a isso. É necessário a gente entender esses conjuntos, né? Como eu falei na aula passada, né? Muitas pessoas, às vezes, elas acabam achando que escatologia é apenas você ler a profecia e achar aí, contextualizar de acordo com a profecia. E não é só isso. Tem uma série de outras variáveis importantes para entendermos a escatologia de maneira adequada. Lembra que nós falamos a respeito dos métodos de interpretação, do alegórico, do literal, por que não usamos o alegórico, por que o literal é correto, né? Nós falamos a respeito, na aula passada também, a respeito das teorias, tanto a milenista, né, quanto as teorias tribulacionistas, e aí nós vamos ver por que nós conseguimos chegar à conclusão de que a teoria pré-milenista, né, dentre a pré-milenista, a teoria do dispensacionalismo clássico, da dispensação, ela é a mais adequada, e é por causa disso que nós vamos ver todo esse contexto. Então, quando nós falamos aí na doutrina da morte, do estado intermediário, muitos textos bíblicos, eles vão tratar acerca da doutrina da morte, né, seja da doutrina da morte dos salvos ou dos perdidos. Então nós vamos ver aqui, por exemplo, né, vamos discorrer alguns textos bíblicos que nos dão essa direção. Então em Hebreus capítulo 9, versículo 27 diz: e como aos homens está ordenado morrerem uma vez, ou seja, morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Então aqui já está falando que o homem morre uma única vez, não várias vezes. Uma única vez, e depois disso vem o juízo. E que juízo é? É o juízo de Deus sobre a vida daquela alma que morreu. Em Gênesis capítulo 3, verso 19 diz: com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará. Então trata também da questão da morte.
né? Em Romanos capítulo 5, versículo 12 diz: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, que foi Adão, e pelo pecado a morte, ela entra na humanidade através de Adão, né? Nós vamos falar dos estados da morte, assim também a morte passou para todos os homens, ou seja, nós herdamos esta condição, né? Lá em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 26, diz: ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Então, a gente chega à conclusão de que a morte, ela não fazia parte aí da vida do ser humano, e ela foi introduzida na vida do ser humano por causa do pecado, e por causa disso, todos nós fomos condenados à morte. Então, quando nós falamos da morte, temos que entender o estado da morte. Nós definimos, e a Bíblia nos ensina, que são 3 estados da morte que ocorrem. O primeiro estado é chamado de morte física. A morte física, segundo o dicionário clássico, o dicionário comum, secular, diz que é o processo irreversível de cessamento de todas as atividades biológicas. Já biblicamente falando, a morte física é a separação definitiva da alma do corpo, né? Ou seja, da alma do corpo físico, da matéria. Então, esse é o conceito de morte física. Biblicamente falando, é quando a alma se separa do corpo físico. Morte espiritual já é um outro contexto, porque diz que a retirada do Espírito Santo como vínculo entre a alma vivente e Deus. Ou seja, o homem, por causa do pecado, ficou separado da comunhão com Deus. Então, ele teve a morte espiritual, né? Mas essa morte espiritual, ela mantém os elementos naturais, mas sem refletir mais a santidade que havia. Então, Adão, quando Deus diz certamente morrerá, a primeira morte que ocorreu na vida de Adão foi a morte espiritual, ou seja, ele foi separado de Deus por causa do pecado. Mas os elementos naturais da própria vida física de Adão, ele continuou vivendo, né? Até que se cessasse a sua vida física. E esses elementos naturais foram mantidos, mas a morte espiritual também havia sido presente nele. E aí ocorria que o quê? Ele já não refletia mais a santidade pela qual ele tinha sido criado também, né? E o último estado de morte que a Bíblia nos ensina é a morte eterna. A morte eterna é a separação da alma, a separação eterna da alma humana da presença de Deus. Então, quando o homem ele vive a vida separado de Deus, ou seja, na morte espiritual, se isso se concretizar na vida, se durante a sua vida física ele não se reatar com Deus através de Cristo, então ele vai entrar na morte eterna, ou seja, separado eternamente da presença de Deus por toda a eternidade. E aí a gente vai ver qual é o destino dessas almas que morrem nessa condição, separados eternamente de Deus, né? Agora, existem vários conceitos, e são falsos conceitos, porque a Bíblia, ela não ratifica, ela não valida nenhum desses conceitos que existam. Embora algumas religiões apregoem esses conceitos, mas a Bíblia, ela refuta totalmente esses conceitos. Então, o primeiro conceito que a gente tem que entender, que é um falso conceito, né? Entender, falso conceito, é o estado intermediário das almas, né? Essa doutrina do estado intermediário das almas, ela existe dentro do catolicismo romano, e ela está muito ligada à doutrina do purgatório, né? Onde faz ali uma referência intermediária, né? De uma pessoa entre a morte dela, e a ressurreição universal, quando então haverá uma ressurreição. Então diz que nessa doutrina a pessoa ela fica no estado intermediário, que é o chamado lá o purgatório, né? E ali ela vai purgar as suas penas para tentar conseguir a salvação. Mas a Bíblia nos garante, através daquele versículo que nós já lemos anteriormente, que o homem está condenado a morrer uma vez, e depois disso segue o juízo. Depois disso não segue o purgatório, não segue uma possibilidade de remissão, segue o juízo. Então, nessa doutrina do estado intermediário das almas, as almas ficariam em um sofrimento temporal,
né, até eles serem purificadas, purgadas do seu pecado, e isso então aconteceria através das orações dos vivos, daqueles que ficaram vivos aqui, né? Após esse tempo aí de purgação, né, de expiação dos seus pecados, elas seguiriam para a eternidade feliz. Mas a Bíblia nos garante que uma vez mortos, sobre isso vem o juízo, ou seja, não há mais o que se fazer depois que a vida física cessa. Então, nós temos que decidir a nossa vida eterna enquanto estamos aqui vivos. Um outro conceito, falso conceito que existe, é o conceito então do purgatório, né? Também existe apenas na doutrina do catolicismo romano, que fala que é um lugar entre o céu e o inferno, né? É um estado intermediário aí das almas das pessoas que ficam ali, aguardando então o momento de serem chamadas aí para a ressurreição. Então o purgatório é aquele estado que está muito ligado ao estado intermediário das almas, tá? Mas é a doutrina do conceito do catolicismo romano. Um outro falso conceito que nós encontramos é a chamada reencarnação. Esse falso conceito de reencarnação ensina que após a morte o indivíduo ele renasce neste mundo, né? Mas vai renascer num outro corpo, ou seja, ele vai reencarnar num outro ser, e o objetivo aí é de continuar evoluindo espiritualmente, né? E eles dizem que essas reencarnações vão acontecer até que a pessoa vai se aperfeiçoando, e que ela se aperfeiçoa através do sofrimento, né? Da expiação das suas culpas, dos seus pecados, né? Que foram cometidos nas vidas passadas, até um ponto em mais que ela não necessita reencarnar. Então essa é uma doutrina que a Bíblia também ela refuta, porque ela não nos garante que é uma única vez, né? O homem nasce apenas uma única vez e não várias vezes, né? Nesse sentido. Um outro falso conceito que existe a respeito do estado da morte, né, dos justos e dos ímpios é o vagueamento. Esse vagueamento é uma crendice popular, né? E afirma aí que algumas almas estão vagando, são almas penadas, almas assombradas, né? Estão vagando aí por causa de dívidas, por causa de traumas, por causa de circunstâncias, por causa de sofrimento, enfim, essas almas estariam vagando aí, né? Elas não seguem para o destino, para a eternidade, ficam vagando pelo mundo, né? Buscando alguém que possa ajudar a elas a sair dessa situação. Então são chamadas aí como almas penadas, né? Ou fantasmas, né? E a Bíblia nos garante que isso não existe. Então a gente precisa entender, né? Não é o contexto da aula agora, até como são as manifestações demoníacas que muitas vezes iludem muitas pessoas, né? Se passando aí por almas penadas, até de entes queridos que já partiram. Um outro falso conceito que nós temos conhecimento é a respeito do sono da alma. Então, muitas pessoas dizem aí que é o chamado estado de inconsciência dos mortos. Diz que quando uma pessoa morre, ela fica dormindo. Ela vai dormir até que Deus a venha chamar para o seu julgamento, para o seu juízo, né? Então, essas pessoas creem que a alma, depois que ela morre, elas vão dormir. Ou seja, fica num estado de inconsciência. Isso aí irá despertar nesse dia da ressurreição. E nós vamos ver biblicamente que a Bíblia nos garante. A alma, depois que a pessoa morre, a alma não fica dormindo, ela está plenamente consciente, ela não fica inconsciente, ok? Então, nesses falsos conceitos que nós já estudamos, né, eles são veementemente refutados pela Bíblia, né? Essas, de maneira geral, as linhas de ensinamento protestantes, seja os batistas, os pentecostais ou os presbiterianos, né, refutam, né, veementemente essas doutrinas, todas elas, do estado intermediário, do purgatório, da reencarnação, do vagueamento, do sono da alma. Nessas doutrinas não tem base bíblica, tá? Elas não apresentam nenhuma base, nenhuma comprovação, né? Muitas vezes, quando se utiliza a Bíblia, se utiliza um versículo de forma isolada, fora do contexto, aí cria um pretexto para criar uma heresia muito grande, né? Então vamos ver, visto esse entendimento a respeito dos falsos conceitos, nós vamos ver agora o estado dos justos falecidos. Então, aqueles que foram justificados pelo sangue de Cristo, qual é o estado deles que faleceram?
né? Então, após a morte física, a alma ela entra num estado de consciência da sua existência, ela tem consciência que existe. Então, o que nós percebemos é que, o que a Bíblia nos garante? Que os justos estão com Deus. Então, a gente tem aqui um versículo bíblico que nos mostra aí, né, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16, que diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, já está falando que aqueles que morrem em Cristo, ou seja, os justificados, estarão com Deus. Quando a gente observa um outro texto, aí em 2 Coríntios, capítulo 5, diz: portanto, temos sempre a confiança e sabemos que, enquanto estamos no corpo, estamos longe do Senhor, no corpo físico, estamos longe do Senhor, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Temos, pois, confiança e preferimos estar ausentes do corpo e habitar com o Senhor. Ou seja, aqueles que estão em Cristo, quando estiverem ausentes do corpo físico, mortos fisicamente, estarão com o Senhor. Em Filipenses capítulo 1, verso 23 diz: mas de ambos os lados estão em aperto, né? Tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Ou seja, é a certeza de que aqueles que estão justificados, né, que os justos estão com Deus, quando partirem estarão com Cristo. Uma outra situação do estado dos justos, falecidos, né, eles estarão no paraíso, né, estarão no paraíso de Deus. Nós temos os textos que nos ensinam isso, né? Ali, por exemplo, em Apocalipse, capítulo 2, verso 7, quando diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz, o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Ou seja, então os justos falecidos estarão no paraíso de Deus. Também os justos falecidos, né, foram justificados por Cristo, eles estão vivos e conscientes. Então a gente tem um texto aí que nos informa, nos garante isso. Então diz assim, lá em Lucas capítulo 16, verso 25: e no inferno ergueu os olhos e, estando em tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda lá a Lázaro que molhe na ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que te recebestes os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora este, que é Lázaro, é consolado, e tu atormentado. Então esse versículo nos mostra que Lázaro, aquela parábola, né, do rico de Lázaro, nos mostra que Lázaro, ele está consciente, o rico também está consciente, mas Lázaro está ali consciente, vivendo ao lado de Deus, no paraíso de Deus, ou seja, no seio de Abraão, né? Então os justos estão vivos e conscientes, né? E eles também estão em descanso. Então aqueles que estão vivos e conscientes estão em descanso. É bem verdade que a gente tem que entender que esse descanso não é o descanso de dormir, não é? Mas é o descanso em si das suas obras aqui na terra, né? É o resultado das suas obras aqui na terra. Então diz lá em Apocalipse capítulo 14, diz assim: e ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os seguem. Então a ideia principal aqui desse descanso é o refrigério depois do labor, depois do trabalho, ou seja, como sendo aliviados aí pelas lutas, né, que sofreram na sua vida física aqui na terra. Então esse é o estado dos justos falecidos. Agora vamos ver o que a Bíblia nos mostra a respeito do estado dos ímpios, daqueles que faleceram e não alcançaram a salvação em Cristo, recusaram a salvação em Cristo, né? São chamados dos ímpios falecidos. Então eles estão num lugar fixo, e esse lugar fixo não é um lugar intermediário, é um lugar
fixo. Então, nesse texto que nós temos ali, né, de Lucas, na continuidade, um pouquinho antes, nós lemos Lucas 16, 25, diz o seguinte: e aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, que é o paraíso de Deus, que é o seio de Abraão, é o paraíso de Deus, a gente vai entender mais para frente. E morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos e, estando em tormentos, viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então veja, o rico ele morreu, ele foi sepultado, e no inferno, ou seja, aqui já diz, nesse lugar de tormento, né, a gente vai explicar, não é o Gena, que a gente vai explicar mais para frente, né, que o Gena é o inferno que está preparado para a eternidade, logo após do juízo, né, do grande trono branco. Aqui é um lugar de tormento, né, mas é um lugar fixo, ele já está lá, e ele ergue os olhos. Então, o rico, ele ergue os olhos, ele está consciente, ele está vivo, né, ele está consciente, ele está vivo, que é essa condição dele, onde ele está, né. Então, e diz lá, também ele diz assim no verso 24, e chamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e refresque-me a língua, porque eu estou atormentado nesta chama. Então a gente percebe que ele está no lugar fixo e que está consciente nesse lugar de tormento. Outra característica a respeito do estado dos ímpios, falecidos, aqueles que não foram salvos em Cristo, é que eles estão separados de Deus. Então, nesse texto ainda, né, a gente percebe que no versículo 26 do capítulo 16 de Lucas, né, a resposta de Abraão ao rico. Então Abraão está lá no paraíso de Deus, está lá, né, no seio de Abraão, está aguardando, né, a ressurreição dos santos. E aí Abraão dá uma mensagem a este rico que está no lugar de tormento. Ele diz assim, olha: e além disso, está posto entre nós um grande abismo. Nós vamos explicar que esse abismo, que é o chamado do Tártaro, né? Está posto entre nós um grande abismo, né? E de sorte que os que quisessem passar daqui para vós, ou seja, do seio de Abraão para o lugar de tormento, não poderiam, nem tampouco os que de lá passar para cá, ou seja, aqueles que estão no lugar de tormento, passar para o seio de Abraão. E isso nos mostra que a condição onde ele está é onde ele vai ficar. Então, nos mostra, biblicamente, falando que após a morte, né, ele está naquele lugar de tormento, ele não consegue alcançar a salvação. Então, não tem oração de purgatório que vá fazer a pessoa sair dessa condição. Isso tem que ser feito em vida, né? Eles estão aguardando ali o castigo eterno. Então a gente observa aí no texto de 2 Pedro que diz: porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas, havendo-os lançados no inferno, lugar de tormento, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Então são aqueles anjos caídos que estão presos aí, né, no Tártaro, que serão soltos aí para atormentar o mundo. A gente vai ver na escatologia mais para frente, né? E em 2 Pedro, também no versículo 9, capítulo 2, diz assim: assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Então, este lugar de tormento, né, eu costumo falar que é a antessala do inferno, né? É um lugar de tormento, é só a antessala, não é o inferno, porque o inferno Gena, que nós vamos estudar, ele vai ser na condição eterna, né? Mas é essa antessala do inferno, que já é um grande tormento e não há mais condições de mudança dessa situação. Meus amados, nós vamos para um louvor. Nós vamos para um louvor agora, e logo após este louvor nós vamos estar voltando com o estudo bíblico, né? Nós agora vamos estar voltando com as doutrinas do mundo dos mortos. Falamos da doutrina do estado dos mortos e do estado intermediário, né, dos falsos conceitos, e agora nós vamos voltar com a doutrina do mundo dos mortos. Então, vamos ouvir esse louvor, logo após nós estaremos voltando com o nosso estudo.
Quando o Jordão passarmos unidos e entrarmos no céu, veremos lá como a areia da praia os remidos. Oh, que gloriosa vista será! Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, que gozo sentirá todo salvo que verá. Tantos como a areia da praia. Quando virmos os salvos do mundo, que a morte jamais alcançará, se saudarem com gozo profundo, oh, que gloriosa vista será! Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, que gozo sentirá todo salvo que verá. Tantos como a areia da praia, lá na margem do rio da vida, onde a paz e a justiça haverá, nós veremos a terra prometida. Oh, que gloriosa vista será! Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, que gozo sentirá todo salvo que verá. Tantos como a areia da praia. Quando Cristo Jesus contemplarmos, coroado no céu como está, e prostrado aos seus pés adorarmos, oh, que gloriosa vista será! Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, que gozo sentirá todo salvo que verá. Tantos como a areia da praia. Meus queridos e amados irmãos, tantos como a areia da praia, quando atravessarmos o Jordão, nos encontraremos, se o Senhor nos permitir, nas mansões celestiais. Vamos agora então falar a respeito da doutrina do mundo dos mortos. Então falamos da doutrina dos mortos, vamos falar um pouquinho da doutrina do mundo dos mortos, para a gente dar sequência nesta aula, ok? Então vamos lá. Quando a gente fala em mundo dos mortos, a gente tem que entender que essa palavra, ela é chamada de Sheol, ou Seol, ou Sheol, no hebraico, e Hades, no grego. Então, nós vamos falar da doutrina do mundo dos mortos. O Seol, ele é traduzido por sepultura, profundezas ou mundo dos mortos. Já o Hades, ele é traduzido por algo não visto ou chamado invisível.
Então, apesar de ser diferente esses termos, apesar da aparência ser diferente, quando nós falamos Seol ou Hades no contexto bíblico, ou seja, na Bíblia, eles são usados para definir, basicamente, identificar o mesmo lugar. Então, como o Seol é usado no hebraico e o Hades no grego, normalmente eles são usados aí com a mesma equivalência para definir o mesmo lugar, né? Então, em diversas traduções bíblicas aí nós vamos encontrar Seol ou Hades e, né, com outros significados, traduzidos com outros significados. Vamos encontrar o mundo dos mortos chamado de inferno, vamos encontrar o mundo dos mortos chamado de sepultura, né, chamado de morte, chamado de além, né? Mas nenhum desses, né, se encaixa aí com uma definição tão concreta, tão perfeita como o Seol ou Hades, né? Porque o Seol ou Hades, que é o mundo dos mortos, tá ok? Então, muitas vezes você vai encontrar a palavra inferno, mas não está se referindo ao inferno, está se referindo ao mundo dos mortos, como nós já vimos lá em Lucas, naquela parábola, tá ok? Então, quando a gente fala em Seol ou Hades, a definição mais exata que nós temos para o mundo dos mortos, né, é a dimensão para onde vão a alma de todos os que morrem. O Seol ou Hades, ele é dividido em duas partes, uma para os que são salvos e a outras para os que não são salvos. Por isso que ele está dividido em duas partes. Então, vamos ver, né, um contexto bíblico aqui que nos diz em Isaías capítulo 38, diz assim: eu disse, na tranquilidade de meus dias, hei de entrar nas portas do Seol, do mundo dos mortos, estou privado do resto dos meus anos, né? Em Salmo 139 diz, subiu ao céu, tu aí estás. Se fizer no Seol a minha cama, eis que tu também ali estás. Ou seja, né, está falando que se fizer no mundo dos mortos a minha cama, ali o Senhor também estás, né? Em Lucas capítulo 16, nós já vimos anteriormente, então quando veio a morrer o mendigo e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, é o lugar dos salvos, no mundo dos mortos, né? Morreu também o rico, e o rico foi sepultado. E no inferno, no mundo dos mortos, veja aqui que ele recebe o nome de inferno, mas é o mundo dos mortos, lugar de tormento, ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão, né, e a Lázaro no seu seio. Então, aqui mostra realmente uma divisão. Então, para que a gente possa entender, assim, no mundo dos mortos, então você tem o seio de Abraão, o paraíso de Deus, o lugar dos que estão salvos em Cristo, ok? E você tem, e os salvos também pela fé de Abraão, vamos entender aqui, né? Você tem um abismo, né? E do outro lado você tem o lugar de tormento. Tudo isso engloba o mundo dos mortos, ok? Então são essas duas partes que estão divididas aí, o mundo dos mortos. Isso é importante para a gente entender, né? É muito importante. Quando a gente fala então um outro conceito que é chamado Gena, que é o lago de fogo, e a gente precisa saber por que essa palavra Gena, né? Essa palavra Gena, ela vem do hebraico Gerinon, né? Ou seja, Vale de Rinom. É um vale que ficava na região sudoeste de Jerusalém, né? E nesse local, antes da conquista de Canaã por Josué, pelos judeus, né? Os cananitas ofereciam, ali neste local no Vale de Rinom, ofereciam sacrifícios humanos, principalmente crianças, a um deus chamado Moloque, né? É por isso que esse termo moleque, que às vezes muitas pessoas utilizam, se é um moleque, chamando a criança, moleque era a criança que era oferecida em sacrifício a Moloque. Então, oferecida em sacrifício a uma entidade demoníaca. Então, não devemos usar esse termo moleque, porque é como se você estivesse falando que aquele seu filho, aquela criança, uma criança que está separada para ser oferecida em sacrifício a essa entidade. Bom, após a conquista dos judeus, né, dessa região do Vale de Rinom, quando eles tomaram a terra prometida, esse local ele virou um depósito de lixo a céu aberto, né? Então, todo o lixo da cidade de Jerusalém era jogado neste local, né? E juntamente com o lixo, e você sabe que o lixo ele produz o gás, né? E esse gás, então, ele
ele era atacado fogo nele, ele acabava entrando em combustão por diversos fatores, né? Junto com esses lixos vinham os cadáveres. Cadáveres de quem? Cadáveres de mendigos que moravam, viviam na cidade de Jerusalém, pessoas que viviam lá e morriam nas próprias ruas da cidade, eram jogados no Vale Renon, né? E também de criminosos que eram mortos por causa das suas penas. Então, esses corpos, quando eles caíam, né? Onde ainda não havia fogo, eles começavam a causar a putrefação. Então eles caíam, eram jogados em lugar que não tinham fogo, eles começavam a entrar em estado de decomposição. E aí começavam, pelo estado natural de decomposição, a criar vermes, larvas, e essa espécie esse tipo de decomposição, né? Exposta, provocava uma cena muito horrorosa, esses vermes acabando comendo as pessoas, né? O corpo das pessoas que ali estavam. Então esse Vale de Renon, ele se tornou um lugar desprezível. Esse lugar que era misturado com lixo, então corpos com lixo, se tornou um lugar desprezível, amaldiçoado pelos judeus, né? Então esse vale, esse contexto, ele vai ser muito mencionado por Jesus também nas Escrituras, né? Então esse é o quadro ali que o profeta Isaías, ele vai relatar, né? Quando a gente vê Isaías capítulo 66, verso 24 diz: e sairão e verão os cadáveres dos homens que transgrediram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, e nem o seu fogo se apagará, e serão um horror para toda a carne. Então aqui, esse quadro se refere bem que Isaías de profecia, mas aí é uma profecia escatológica de Isaías, né? Mas está se referindo a esse quadro de Rinom. Então quando ele passa essa profecia, o pessoal tem ideia a respeito do que se trata, né? Então ser atirado no Gena, ser lançado no Gena, no lago de fogo, após a morte, né? Era sinônimo então de desprezo, de desonra para o morto. Ele era deixado aí, condenado à destruição pelo fogo e pelos vermes. Então o fogo ali no Vale de Rinom, ele ardia constantemente, né? Ele, por causa do cheiro e do odor, né? Por causa dos gases que saíam, o fogo ele constantemente ele estava ardendo, né? E ali ele era muito alimentado para que ele pudesse manter por enxofre, que enxofre é um grande combustível para alimentar a chama, né? E esse cenário é que Jesus vai descrever, né? Jesus ele usa esse Vale de Rinom para ilustrar, para mostrar o fim dos tempos, ou seja, o lugar de tormento, de destruição total dos ímpios, né? Que é chamado Gena universal. Então quando a gente fala no Gena, que ele é mencionado diversas vezes aí como um lugar de fogo, né? E esse fogo nunca se apagará. Então a gente vê textos, por exemplo, como em Apocalipse capítulo 19, que vai falar a respeito, né, desse lago de fogo e enxofre, né, que serão lançados a besta, o falso profeta e Satanás. Nós vamos ver isso mais à frente. Então diz lá, Apocalipse 19: mas a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que havia realizado os sinais miraculosos em nome dela, com os quais ele havia enganado os que receberam a marca da besta e adoraram a imagem dela. E os dois, a besta e o falso profeta, foram lançados vivos no lago que arde com fogo e enxofre. Então a gente tem lá em Apocalipse 20, capítulo, versículo 10, também tem a referência disso, que agora não vai ser mais a besta e o falso profeta que são lançados primeiro. Eles inauguram esse Gena universal, né? Então, já em Apocalipse 20, versículo 10, já diz agora do diabo ser lançado. Então, diz aqui, o diabo que os enganava, que as enganava, foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta. E eles serão atormentados dia e noite para todo o sempre. Então, quando se fala em Gena, estamos falando que a origem do nome vem lá de Gen, Vale de Rinom, Gen-Rinom, né? Que fala desse local que era usado como lixeira a céu aberto lá pela cidade de Jerusalém, né? Ainda a gente vai ver no livro de Apocalipse que muitos seres humanos, que falamos, olha,
Foi lançado a besta, o falso profeta, inauguram esse gênero universal, né? Satanás também será lançado. Mas já em Apocalipse capítulo 21 diz que também muitos seres humanos, né, serão jogados nesse mesmo lago, ou seja, vão sofrer eternamente. Aquela chamada morte eterna, separação eterna de Deus. Lá em Apocalipse capítulo 21 diz assim: mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometerem imoralidade sexual, os que praticarem feitiçaria, idolatria e todos os mentirosos, o lugar destes será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Então, veja essa questão que a gente fala. Quando fala aqui em covarde, não está falando a pessoa, tem algumas bíblias que vão dizer tímidos, né, algumas traduções. Aqui está falando daquela pessoa que ela não assume uma posição diante de Deus. Ela se acovarda, ela se deixa levar pelas coisas do mundo, ela não toma posição, né? E de outras pessoas aqui, né, quando diz assassino, mas é aquele que faz e não se arrepende. Não se arrepende e não muda o seu comportamento. Essas pessoas, o destino dela será no lago de fogo e enxofre, se assim continuarem conduzindo a sua vida enquanto aqui na terra, né? No julgamento do grande trono branco, que será depois do milênio, essas pessoas, elas serão ressuscitadas, todos os não salvos, os ímpios, serão ressuscitados, né? Sairão daquele lugar de tormento, onde está o rico, né? E ele até falou com Abraão, sairão desse lugar de tormento, serão ressuscitados, sairão do Hades, do mundo dos mortos, serão ressuscitados, e depois de ressuscitados serão lançados no Gênesis, que é o inferno, e aí não tem, né? É a segunda morte, é a morte eterna da presença de Deus. Existe um outro, lembra que nós falamos? Então nós temos o mundo dos mortos, temos o lugar, o paraíso de Deus, o seio de Abraão, um abismo e o lugar de tormento. O lugar de tormento nós já falamos, né? Do lugar do paraíso de Deus também falamos. Vamos falar um pouquinho desse abismo, que é o chamado Tártaro, o abismo da escuridão, né? E o que é o Tártaro? Onde ele fica, né? O Tártaro é uma palavra grega e o sentido para ela é um abismo mais profundo do Hades. Então, no mundo dos mortos é um abismo mais profundo, o que significa então encarcerar, tá aprisionado nesse abismo, nesse lugar de tormento. Então vamos ver aqui alguns textos bíblicos que nos falam um pouquinho a respeito do Tártaro. Nós temos em Apocalipse capítulo 20, verso 1 ao 3, que diz assim: vi descer do céu um anjo que trazia na sua mão a chave do abismo e uma grande corrente. E ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos e lançou-o no abismo. Fechou-o e pôs os selos sobre ele, para assim impedir-o de enganar as nações até que se terminasse 1000 anos, que é o reino milenar de Cristo, que nós vamos falar mais adiante. Depois disso, é necessário que ele, Satanás, seja solto por um pouco tempo, né? Que aí para chegar ser novamente lá onde ele vai ser definitivamente lançado no inferno, né? E nós entraremos para o estado eterno, tá? Já em Apocalipse capítulo 9 também faz uma referência ao Tártaro, que diz o seguinte: o quinto anjo tocou a sua trombeta e viu uma estrela que havia caído do céu sobre a terra, e a estrela foi dada a chave do poço do abismo. Então, fala desse poço, desse abismo, né, que é o chamado Tártaro, ok? Em 2 Pedro, a gente vai ver o seguinte, que Deus, ele lança os anjos que pecaram no Tártaro a fim de reservá-los para o juízo. Então, diz assim, ó, mais textos bíblicos que não vão nos referenciar a respeito do Tártaro. Pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno. Lembra que a palavra inferno, muitas vezes ela é traduzida com o sentido do mundo dos mortos. Lançou no inferno, no mundo dos mortos, prendendo em abismos da escuridão, o Tártaro, a fim de serem reservados para o juízo, né? Já em João, capítulo 1, verso 6, diz que aos anjos que não guardaram o seu principado, mas abandonaram o seu próprio domicílio, que era o céu,
Ele, que Deus, os tem reservado com cadeias eternas em trevas, né? No caso da escuridão, do Tártaro, para o juízo do grande dia, né? Então a gente pode concluir aí que o Tártaro, ele não é o Gêna. O Gêna é o inferno universal que vai ser inaugurado pelo falso profeta e pela besta, pelo anticristo, certo? Então o Gêna não é o Tártaro. Tártaro é este lugar no mundo dos mortos, no Seol Hades, que divide aí essas duas partes, né? Embora a gente tenha que entender, vamos falar um pouquinho agora da ressurreição, da doutrina da ressurreição. Então nós já falamos aí do mundo dos mortos, então vamos falar agora da ressurreição dos mortos. Bom, já falamos, né, da doutrina da morte, né, do estado de morte física, morte eterna, morte física, morte espiritual, morte eterna. Falamos dos falsos conceitos de estado intermediário. Falamos agora a respeito da doutrina do mundo dos mortos e vamos falar um pouquinho da ressurreição dos mortos. Embora aí a vida física, né, ela não seja o fim, a morte não seja o fim para a vida física, né, embora a morte ela seja o fim para a vida física, ela não é o fim para a existência humana, porque a Bíblia afirma que há uma existência após a nossa morte física. Então, né, mas a Bíblia ensina que não haverá apenas uma ressurreição. Então, isso aqui é muito importante para a gente entender, porque se a gente voltar no domingo passado, quando nós falamos a respeito das doutrinas milenistas, né, e tribulacionistas, nós vamos ver que dentro da doutrina pré-milenista, né, aqueles que são pós-tribulacionistas, né, eles vão entender o que há apenas uma única ressurreição. E a Bíblia nos ensina que não haverá apenas uma única ressurreição, mas haverá uma série de ressurreições. Umas para a vida eterna e outra, aí é outra, uma só. Mais de uma para a vida eterna, nós vamos explicar isso no contexto da escatologia, né? E outra, ou seja, uma única para a condenação e morte eterna. Então, vamos ver uns textos aqui que nos indica e nos mostra isso, tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque se a Bíblia nos mostra que não haverá apenas uma única ressurreição, eu já posso começar a interpretar que o entendimento pós-tribulacionista, né, dentro do contexto pré-milenismo, nós já descartamos o amilenismo, descartamos o pós-milenismo, né? Então a gente começa a observar que o conceito pós-tribulacionista, ele já não se adequa, porque dentro da Bíblia, a Bíblia nos mostra, nos garante que haverá uma série de ressurreições e não uma ressurreição só. Então, Daniel capítulo 12 diz assim: multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha, para o desprezo eterno. Já em João capítulo 3, versos 28 e 29, diz assim: não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Então, então aqui a gente já observa que há mais de uma ressurreição. Aqui já está falando de uma ressurreição para a vida eterna e de outra ressurreição para a condenação eterna, né? Já há mais de uma ressurreição. Então, é importante a gente entender, porque para nós entendermos e entrarmos no conceito correto da escatologia, tá? Que é o conceito da interpretação da exegese mais adequada, que é o conceito do pré-tribulacionismo ou do dispensacionalismo clássico. A gente precisa entender esses conceitos anteriores, tá? Então a gente vai ver o seguinte: dentro da doutrina da ressurreição dos mortos, quem que ressuscitou primeiro? O primeiro a ressuscitar, né? E aí não é uma ressurreição física, mas é uma ressurreição espiritual. O primeiro a ressuscitar foi Jesus Cristo. Por isso ele é chamado de a primícia dos que dormem. Então, lá em 1 Coríntios diz: de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feita a primícia dos que dormem. 1 Coríntios capítulo 15, né? Ou seja, a gente vai entender o seguinte:
a primeira grande ressurreição que houve foi a do Senhor Jesus Cristo, né? E por ser a primeira e de maior importância, ela foi documentada em todos os evangelhos, inclusive em várias epístolas. Então a gente vê aqui, por exemplo, em Mateus diz: mas o anjo respondendo disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus, o que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. Já em Atos capítulo 1 diz: portanto, é necessário que escolhamos um dos homens que estiveram conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós, desde o batismo de João até o dia em que Jesus foi elevado aos céus nas alturas. E é preciso que um deles seja conosco, testemunha da sua ressurreição. Então está falando aqui, né, de pessoas que foram testemunhas da ressurreição de Cristo, na primícia dos que dormem, tá? A ressurreição do Senhor Jesus, ela garante então para nós, ele sendo a primícia dos que dormem, que todos os cristãos também ressuscitarão. E as demais pessoas, né, que não são os cristãos, que não professam a fé em Cristo, mas uma fé verdadeira, não é essa mentirosa como tem muitos cristãos nominais aí, né? As demais pessoas ressuscitarão depois para um outro julgamento justo. Então diz aqui em Atos capítulo 17, diz assim: pois estabeleceu o dia em que há de julgar o mundo com a sua justiça, por meio do homem que o designou, e deu provas disso a todos, ressuscitando dentre os mortos, tá? Então a ressurreição para a vida eterna, ela é a primeira ressurreição, que é para a vida eterna, ela é chamada de primeira ressurreição. Então gravem bem isso. A ressurreição que é para a vida eterna, para ser salvo na eternidade, é chamada de primeira ressurreição. A ressurreição para o tormento, para o castigo eterno, é chamada de segunda morte. Então, quando nós falamos em primeira ressurreição, estamos falando naquela ressurreição que é para a vida eterna. Quando falamos em ressurreição de tormento, estamos falando da segunda morte. Quando falar em segunda morte, é o lançamento na eternidade, longe da presença de Deus. Ok? Então, aqui o texto em Apocalipse capítulo 20, verso 6 diz: felizes e santos, os que participam da primeira ressurreição, né? Ou seja, os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte, ou seja, a condenação eterna, não tem poder sobre eles, né? Esses que participam da primeira ressurreição serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. Então, aqui a Bíblia já está nos mostrando que aqueles que participam da primeira ressurreição é aqueles que vão estar reinando com Cristo, né? Vão estar salvos com Cristo. E aqueles que estão na segunda morte, eles não estarão com Cristo. Ok? Existe um texto bastante, e uma certa polêmica que a gente vai aqui esclarecer, de um texto que está escrito em Mateus, num evento que acontece logo após a morte de Cristo, porque quando Cristo dá o brado expirando a sua morte física, né, que está na cruz do Calvário, então diz que os sepulcros foram abertos, né, e a ressurreição, e houveram diversas ressurreições de pessoas que estavam mortas naquele dia. E aí as pessoas falam: não, como é que Cristo foi a primícia dos que ressuscitou, foi o primeiro? Se antes de Cristo aparecer ressuscitado 3 dias depois da sua morte, se antes dele naquele dia, naquela hora em que ele morreu, várias pessoas foram ressuscitadas também. A isso a gente tem que explicar. Então vamos ver o texto que nos fala disso, para a gente entender o que está acontecendo, tá? Então o texto está lá em Mateus, capítulo 27, vai ser do verso 50 até o 53, que diz assim: depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. E naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, do alto a baixo. E a terra tremeu. E as rochas se partiram. E os sepulcros se abriram. E os corpos de muitos santos, preste atenção, não é de qualquer um, de muitos santos que já tinham morrido, foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus,
entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Esse texto, ele apenas está em Mateus, ele não é relatado nos outros evangelhos, tá? E ele fala então de pessoas, de santos, pessoas que seguiram a Cristo, que imediatamente após a morte de Cristo teriam sido ressuscitadas e foram vistas, né, por pessoas entrando ali na cidade, elas entrando na cidade de Jerusalém, foram vistas por muitas pessoas. E aí a gente tem que fazer a interpretação correta a respeito disso. Por quê? Há duas linhas de pensamentos bastante divergentes, bastante diferentes umas das outras. Alguns teólogos têm opiniões bem diferentes. A primeira opinião é que essa ressurreição é uma ressurreição que foi apenas uma ressurreição física, corpórea, como foi de Lázaro, como foi do filho da viúva de Naim, né? Entre outras ressurreições físicas que o Senhor Jesus operou e que ocorreram, né? Até mesmo quando o Senhor Jesus ainda não estava fisicamente entre nós, tá? Então, a primeira opinião a respeito desse evento é que se tratou de ressurreição, basicamente de uma ressurreição física, ou seja, nessa ocasião, as pessoas que foram ressuscitadas, elas não receberam um corpo glorioso, não receberam um corpo transformado, elas foram apenas trazidas de volta à vida física, né? Aí vai falar assim, mas as pessoas que foram ressuscitadas, só Jesus ressuscitou pessoas. Não, a Bíblia também relata, né, que há um precedente antigo a respeito de uma pessoa que ela foi ressuscitada, né, numa circunstância bastante inusitada, e Jesus não estava ali presente fisicamente, não foi Jesus que ressuscitou, né? Então, esse evento está ali em 2 Reis, quando diz que certa vez, enquanto alguns israelitas sepultavam um homem, né, viram de repente uma dessas tropas, né, e então jogaram o corpo do homem no túmulo de Eliseu e fugiram. Assim que o cadáver encostou nos ossos de Eliseu, o homem voltou à vida e se levantou. Ou seja, o homem ressuscitou, mas ressuscitou fisicamente, né? Então, essa passagem não tem a ver com a aula de hoje, mas só para que a gente entenda, né? Quando Eliseu ele pede para Deus, ele fala que ele quer ter a unção dobrada de Elias. Elias realiza 7 grandes milagres relatados na Bíblia. Eliseu em vida realizou 13. Então, para ele ter a unção dobrada até dos milagres, que era o 14º, esse 14º, quando Eliseu realiza, ele realiza realizado pelos ossos de Eliseu. Então a unção dobrada foi até nisso, até a quantidade de milagres, né, que Eliseu realiza é dobrado. Elias fez 7, Eliseu fez 14, tá? Então, para que a gente possa entender aí, tudo bem? Então, quando os sepulcros foram abertos, nós vimos aí a primeira linha de opinião, de pensamento, é que se trata de uma ressurreição física. A segunda opinião, elas dizem o seguinte, esse teólogo diz o seguinte: essa ressurreição teria sido física e espiritual, né? Pois esses santos teriam recebido um corpo glorioso e incorruptível. Essa posição é muito improvável. Por que ela é improvável? Porque a Bíblia, ela relata que Jesus, quando ele ressuscitou, ele ressuscita no corpo glorioso. E ele, por causa disso, ele é assunto, ele ascende aos céus, né? Ele vai desaparecendo. A Bíblia não relata que essas pessoas que foram ressuscitadas antes de Jesus, que elas tenham recebido esse corpo glorioso, não relata que elas ascenderam aos céus, ou que elas desapareceram misteriosamente. Então, as pessoas ressuscitadas na ocasião, né, elas serviram então apenas de testemunhas, de provas vivas da ressurreição, né, como testemunhas da própria ressurreição de Cristo, do poder dele, porque os fariseus estavam colocando em dúvida se Cristo havia realmente ressuscitado ou não, né? Então a gente entende que de maneira mais adequada, a primeira opinião, que a ressurreição foi física desses sepulcros que foram abertos e não gloriosos, porque a Bíblia não traz nenhuma evidência de que essas pessoas foram arrebatadas ao céu, que elas foram assuntas, ascenderam aos céus, ou que sumiram misteriosamente. Então elas seguiram a sua vida e se tornaram como testemunhas vivas aí da ressurreição de Cristo, tá? Então, quando a gente falamos de Cristo, a primícia dos que dormem, nós vamos agora falar da primeira ressurreição. Lembra que nós chamamos de primeira ressurreição a ressurreição dos salvos em Cristo.
e chamamos de segunda morte, a ressurreição para a condenação eterna. Então vamos agora ficar com a primeira ressurreição, a sua ressurreição para a vida eterna. A ressurreição, então, nós temos que entender ela agora de acordo com a primeira vinda de Cristo, né? Então, Cristo veio aí na sua primeira vinda, né? O que vai acontecer nessa primeira vinda? Nós vamos falar que, escatologicamente, que essa vinda de Cristo vai ser dividida em algumas partes, mas vamos falar a ressurreição na primeira vinda. A primeira grande ressurreição será somente para a igreja, tá? Então, aqueles que colocaram aí a sua confiança em Jesus Cristo, aqueles que, como diz Paulo, dormiram no Senhor, não é no sentido de dormir, mas deixaram a vida física crendo em Jesus, crendo em Cristo, e essa ressurreição, ela ocorrerá no momento do arrebatamento, ou seja, a igreja vai ser arrebatada, né? E os crentes do Antigo Testamento não ressuscitarão neste momento. Então, vamos lembrar, no mundo dos mortos, dimensão dos mundos mortos, eu tenho o lugar dos salvos e eu tenho o lugar de tormento, tá certo? Aqui está o rico, né, que foi para o lago de tormento, e aqui está Abraão, está Lázaro e todos os que morreram em Cristo vêm para o paraíso de Deus. Nessa primeira ressurreição que haverá, ela virá com a vinda do Senhor, somente os que são salvos em Cristo. Aqui você vai ter, né, o pessoal do Antigo Testamento, como pela fé de Abraão foram justificados em Deus, né? E você vai ter também os salvos em Cristo, aqueles que creram em Jesus Cristo. Então o que a Bíblia nos mostra? Que aqueles que colocaram a sua confiança em Jesus Cristo, né, esses serão ressuscitados. Em que ocasião? Primeiramente no arrebatamento da igreja, tá? A igreja, um pouco antes do arrebatamento da igreja, tá? Então os mortos de Cristo serão ressuscitados e depois a igreja será arrebatada. Então, somente os crentes que tiveram a fé em Jesus Cristo. Os do Antigo Testamento, os crentes em Deus do Antigo Testamento, não serão ressuscitados neste momento, serão ressuscitados em outro, até porque eles não creram em Cristo. Então vamos ver o versículo bíblico que nos indica isso, né? Então diz lá, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles nas nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então mostra que os mortos em Cristo ressuscitam primeiro, e logo na sequência a igreja é arrebatada, ok? Então vamos falando ainda dessa ressurreição, né? Na segunda vinda de Cristo. O outro slide lá estava a primeira vinda, não é a primeira vinda, é a segunda vinda. A segunda vinda de Cristo se divide em duas partes: uma vinda visível, invisível, que somente vai ser para a igreja e para os que vão ressuscitar em Cristo, e vai ser antes da tribulação, e a segunda vinda, a segunda parte da segunda vinda, a vinda visível, né? Após a tribulação no início do milênio. Então a gente vai explicar isso direitinho. Então o que a gente observa? Outra grande ressurreição, ela vai acontecer, né, quando Cristo voltar no final do período da tribulação. Então vai iniciar a tribulação está aqui no meio. Antes de iniciar a tribulação, os mortos em Cristo ressuscitam e também a igreja é arrebatada. Inicia-se o período da tribulação. Os crentes do Antigo Testamento são arrebatados, tá? Então vamos ver isso, como é que vai se dar. Então, essa outra grande ressurreição vai ocorrer quando Cristo voltar à terra, no final do período da grande tribulação, antes do milênio. Após o arrebatamento, a tribulação é o primeiro evento após a era da igreja, tá? Será um tempo aí da tribulação, um tempo de julgamento terrível sobre toda a humanidade. Milhares de pessoas, né, vão ficar para trás, né? E vão perceber que o arrebatamento aconteceu e que elas não confiaram em Cristo e ficaram por causa disso, né? E essas pessoas, durante o arrebatamento, durante a tribulação, essas pessoas, a maioria delas, né, elas vão pagar a sua fé em Jesus com a sua própria vida.
Então, para que elas, durante a tribulação, consigam alcançar a salvação eterna, elas vão pagar com a sua própria vida. Ou seja, esses crentes de Jesus Cristo, né, que morrem durante o período da tribulação, serão ressuscitados na volta de Cristo. Então, juntamente com o pessoal do Antigo Testamento, que está aguardando a ressurreição, esses mártires da tribulação também serão ressuscitados neste período. Se os irmãos tiverem com dúvida, algum questionamento, postem aí na live do Face, depois eu vou respondendo para os irmãos, que agora eu não tenho como fazer essa resposta. Tá? Eu sei que às vezes são muitas informações, mas os irmãos nos perdoem aí a nossa limitação. Então vamos continuar aqui na ressurreição, na segunda vinda. Então o que diz a respeito disso? Vamos ver os textos que nos ensinam. Então, em Apocalipse capítulo 6, do verso 9 ao 11, diz assim: E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamando com grande voz, dizendo: Até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um vestes compridas, brancas, e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. Apocalipse capítulo 7 também fala a respeito desse período dos mortos em Cristo na tribulação, aqueles que não foram arrebatados para a igreja, né? Que não morreram salvos antes, mas no período da tribulação, né, confessam e entregam a sua vida para Cristo, reconhecem a Cristo, pagarão com a sua própria vida o preço da fé. Então, esses textos já nos diz isso. Apocalipse capítulo 7 diz assim: E um dos anciãos me falou, dizendo: Estes são os que estão vestidos de veste branca. Quem são e de onde vieram? E eu disse-lhes: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: Estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Então a gente já tem aí a primeira ressurreição daqueles mortos em Cristo antes do período da tribulação, arrebatamento da igreja, período da tribulação, né? As pessoas que reconhecem que Jesus era o Senhor e aí vão, né, ratificar a sua fé em Jesus, vão pagar o preço com a própria vida, vão morrer na tribulação. Ao final da tribulação, 7 anos, essas pessoas serão também ressuscitadas e ascenderão aos céus, assim como os crentes do Antigo Testamento. Tá? Quando nós falamos ainda, vamos entender que Noé, tanto os crentes do Antigo Testamento, vamos explicar, né? De Noé até João Batista, né? Mas quem são os crentes em Deus no Antigo Testamento? Podemos pegar de Noé não, né? De Adão até João Batista, tá? Então crentes como Jó, como Noé, como Abraão, como Davi, até João Batista, creram em Deus. Então, eles também serão ressuscitados no final da tribulação, antes da entrada do milênio. Nesse período nós vamos explicar mais para frente, a igreja vai estar, né, nas bodas do Cordeiro, quando a gente estiver falando a respeito disso, tá? Então o texto que nos mostra essa questão também dos crentes do Antigo Testamento está ali em João, capítulo 19, perdão, em Jó, capítulo 19, que diz assim: Eu sei que o meu Redentor vive, então é Jó falando, e que no fim se levantará sobre a terra, e depois que o meu corpo estiver destruído e sem carne, verei a Deus, e o verei com os meus próprios olhos, eu mesmo e não outro, como anseia o meu peito e o meu coração. Isaías diz: Os teus mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão, e despertai e exultai os que habitais no pó, porque o teu orvalho será como os das ervas, e a terra lançará de si os seus mortos. Em Daniel também diz, capítulo 12: E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha ou desprezo eterno. Então aqui esses textos já nos indicam que o pessoal do Antigo Testamento já sabiam, foram instruídos por Deus a respeito de que um dia serão ressuscitados, né? Então,
Há uma corrente que diz que pode haver uma outra ressurreição no milênio, e aí a gente vai estudar mais para frente, quando formos estudar o milênio, mas há uma corrente que diz que pode haver uma ressurreição no milênio, né, em que ela não está de forma implícita, né? Ela está mencionada, não está de forma explícita nas escrituras escritas, mas está de forma implícita, porque alguns textos às vezes indicam isso. Não é possível que no milênio alguns crentes tenham uma morte física, né? Então aqui em Isaías capítulo 65 diz assim: exultarei em Jerusalém e me alegrarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela voz de choro e nem voz de clamor. Não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias, porque o menino morrerá de 100 anos. Então, é um texto aí que indica que pode, né, haver uma ressurreição no fim do milênio, tá? Porém, o pecador de 100 anos será amaldiçoado. Tudo bem? De qualquer maneira, a gente tem que entender o seguinte, né? Sendo uma ressurreição no final do milênio, ou sendo, né, um arrebatamento, uma transformação de um corpo glorioso, né, aqueles que permanecerem fiéis ao Senhor, né, entrarão, né, para a eternidade. Então, durante o milênio, permaneceu fiel ao Senhor, entrarão para a eternidade. Durante o milênio, não permaneceu fiel ao Senhor, pode ser fulminado instantaneamente, ou no final do milênio, então, serão lançados sobre o juízo eterno, tá? Quando a gente fala ainda da ressurreição para a vida eterna, é possível, estamos falando ainda a respeito do milênio, é possível que a morte no milênio só virá aos desobedientes, tá? Quando diz aqui em Isaías, né, tanto no capítulo 11 quanto no verso 4, nos indica que a morte virá aos desobedientes. Então é possível que a morte também venha para os desobedientes. Então dá uma capacidade de você entender, né, que também o milênio não tenha mortes de cristãos, mas se tiver, ele vai ser, e ele permanecer firme, né, ele vai ser ressuscitado, né, para ser salvo. Se não tiver e permanecer vivo, no final do milênio ele receberá um corpo glorioso. Agora, o certo é que no milênio, então, as mortes vêm para os desobedientes, e esses sofrerão aí depois a ressurreição para o juízo eterno. Então diz lá em Isaías capítulo 11, diz o seguinte: mas julgará com justiça aos pobres, e repreenderá com equidade os mansos da terra, e ferirá a terra com a vara da sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. Né? Isso está falando a respeito do reino milenário de Cristo. Né? Em Isaías 66 diz: e as tuas portas estarão abertas, né, de contínuo, nem de dia nem de noite se fecharão, para que tragam a ti as riquezas dos gentios, e conduzidos com elas os seus reis, porque a nação e o reino que não te servirem perecerão. Sim, essas nações serão de todas assoladas. Tá? Aqui fala da morte dos ímpios durante o milênio. Então, vamos ver um pouquinho da ressurreição agora na segunda vinda. Então, já falamos da primeira vinda, falamos um pouquinho dessa questão da ressurreição. Vamos ver na segunda vinda, falamos dessa primeira etapa, vamos falar um pouco da segunda etapa agora, no final da tribulação. Então, os crentes que sobreviverem à tribulação entram no milênio. Então, vamos lá. Eu tenho arrebatamento, eu tenho a primeira ressurreição, né, antes da tribulação, aqueles salvos em Cristo, arrebatamento da igreja, tribulação, os que morrem na tribulação professando a fé em Jesus, no final da tribulação, ressuscitam junto com os santos do Antigo Testamento. Agora, e os que sobrevivem à tribulação? Né? Então, os crentes que sobrevivem à tribulação, eles entram para o milênio com seus corpos naturais. Né? Então, a gente vai explicar como é que é o reino milenar, mas entenda, os crentes que sobreviverem à tribulação, que não morrerem na tribulação, permaneceu crente, sobreviveu a toda a tribulação, ele entra, e aí a gente vai ver que esses crentes são cristãos e podem ser, e também serão aí os judeus que receberão Cristo como seu Senhor. A gente vai ver isso mais para frente. Então, mas os crentes que sobreviverem à tribulação, eles entram para o milênio com os seus corpos naturais. Né? Também o que acontecerá com os que nascerem durante o milênio. Então a gente vai ver, né, eles continuarão com os seus corpos? Vamos lá. Entrou para o milênio.
já vamos entrar no período do milênio. Está vivo no milênio, só que do milênio para a eternidade, seja os crentes que sobreviveram à tribulação e entraram com o seu corpo para o milênio, ou seja os que nasceram durante o milênio com o seu corpo físico, como é que vai fazer agora a passagem deles para a eternidade? A gente tem que entender que o corpo, a carne e o sangue, eles são mortais e são sujeitos à decadência, né? À corrupção. Então, ou seja, a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Então, o que se entende, o que a Bíblia nos mostra, é que esses crentes que passaram pelo milênio, né, que entraram no milênio, viveram no milênio, vindos da tribulação ou nasceram no próprio milênio, mas permaneceram fiéis em Cristo, eles, né, serão arrebatados assim como foi a igreja. Eles receberão um corpo transformado assim como foi com a igreja. Então, nesse caso, né, do milênio, não se trata de uma ressurreição. No final do milênio se trata daqueles que estiverem vivos, né, eles não serão mortos para depois serem ressuscitados. Aqueles que estiverem vivos serão um corpo transformado, um corpo glorioso. Ok? Então falamos agora da primeira ressurreição, que é para a vida eterna. Vamos falar agora da segunda morte, né? Segunda ressurreição, que é a ressurreição para a condenação eterna. Já estamos terminando esse bloco, e logo após nós vamos ouvir um louvor, né? E nós vamos estar, eu acredito já pelo tempo, e hoje eu vou pedir aos irmãos, perdão aos irmãos, né? Pelo adiantado da hora, acabamos por causa de problemas técnicos, começando aí um pouco atrasado, para não ficar longo. Eu vou deixar as alianças incondicionais para o próximo domingo, né? Senão, que a aliança incondicional é um texto bastante... Mas é importante a gente esmiuçar, entender bem, né? Não é complexo, de difícil entendimento, mas é de muitos detalhes para a gente entender. E a gente entra na próxima semana também já no início das 70 semanas de Daniel. Existem muitos conceitos que a gente precisa entender. Então eu vou concluir essa parte, depois colocaremos um louvor, né? Depois do louvor encerraremos esta live, e na semana que vem a gente vai dar continuidade nessa outra parte, porque acredito que ela vai levar mais ou menos uns 30, 40 minutos, e acaba ficando longo demais e cansativo para os irmãos. Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos agora para o louvor, e depois nós voltamos com o estudo, né, os últimos slides sobre a segunda ressurreição. Vamos fazer assim para a gente poder dar esse tempo de descanso, né? Então nós vamos estar ouvindo um louvor agora, e depois nós retornamos para a nossa... Um dia tudo irá findar. Um dia Jesus, Ele voltará. Um dia sim, e bastará. Um dia eu vou subir ao céu, deixar este torrão ao léu. Não quero saber de ficar, um dia eu voarei. De asas não precisarei, foguete ou disco voador, apenas eu atenderei ao vinde do Senhor. A força que atrai a mim é forte, não vacilarei. Ouvindo eu Jesus chamar, responderei. Estou, Senhor, a te louvar, louvando então eu partirei ao doce e eterno lar, a casa do meu Rei.
forte não vacilarei, ouvindo eu Jesus chamar, responderei. Estou, Senhor, a te louvar, louvando então eu partirei ao doce e eterno lar, a casa do meu rei. A gravidade eu vencerei, de face a face eu verei a Jeová. Muito bem, meus amados e queridos irmãos, estamos de volta para essa última parte. Como eu falei aos irmãos, então nós vamos estar falando agora da ressurreição, da segunda ressurreição, ou a ressurreição para a condenação eterna, ou chamada de segunda morte. Então, vamos explicar do que se trata essa parte. Falamos aí da primeira ressurreição, que é a ressurreição para a vida eterna, para a salvação. Quando falamos de ressurreição para a condenação, né, também chamada de segunda morte, é a separação total e definitiva do homem da presença de Deus. Então, a partir daí, o homem vai estar separado de Deus por toda a eternidade. O homem não vai estar mais debaixo da proteção, do abrigo, do cuidado da mão do Senhor. O homem estará entregue pela eternidade a viver uma vida de tormento, de dor e sofrimento no inferno. Isso por causa da sua própria escolha que ele fez em vida aqui, né? Mas para que ocorra a segunda morte, é preciso então ressuscitar a pessoa da primeira morte, ou seja, da morte física. A Bíblia, ela nos ensina que haverá uma ressurreição no final. Então ela nos ensina várias ressurreições, nós já vimos aqui, né? Uma ressurreição antes do início da tribulação, para os mortos em Cristo, depois ela vai nos mostrar uma ressurreição pós a tribulação, né? Ela nos mostra uma ressurreição pós a tribulação, para os mártires da tribulação, aqueles que, né, reconheceram Cristo na tribulação, e também para os santos, né, do Antigo Testamento que estavam aguardando. E aí nos mostra essa ressurreição. Agora, quando a gente fala da segunda morte, a ressurreição para a condenação eterna, aqueles desde o início do período de Adão, que não foram justificados pela fé em Deus, no período de Cristo, que não foram justificados pela fé em Cristo, todos esses que morreram, que estão no lugar de tormento, lembra? No lugar onde está lá o rico, né? Esses primeiro ressuscitarão nos seus corpos, só ressuscitarão para o juízo, tá? Ressuscitarão nos seus corpos para depois serem lançados, logo após o grande trono branco, o juízo, serem lançados de uma vez por todas no inferno, no lugar de tormento. Então, para que ocorra a segunda morte, é necessário então que a pessoa ressuscite da primeira morte, tá? Então, para que haja essa ressurreição final. E todos os mortos de todas as eras, todos os incrédulos, todos aqueles que não foram justificados por Deus, esses serão ressuscitados neste período. Então, essa ressurreição, ela é descrita por Daniel, né, como despertar do pó da terra, que vai um despertar para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Então, o Senhor Jesus, ele irá ressuscitar essas pessoas dentre os mortos, depois que terminou o milênio, antes de entrar para a eternidade. Quando termina o milênio, vai iniciar-se o grande trono branco, que é o trono do juízo, e aí essas pessoas, os ímpios de todas as eras, serão ressuscitados, aparecerão diante do trono, né, no julgamento do juízo, e de lá serão lançados no Gênero universal.
Então vamos entender, vamos ver os textos bíblicos que nos falam a respeito desse assunto. Então nós temos ali em João, capítulo 5, verso 28 e 29, que diz: Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão no sepulcro ouvirão a sua voz. Está falando desses, tá? E os que fizerem o bem sairão para a ressurreição, para a vida, já foram ressuscitados, estamos no final do milênio, estamos antes de entrar na eternidade. E os que fizeram mal para a ressurreição da condenação. Então, está falando bem desse fato, desse momento, tá? Lá em 2 Pedro, capítulo 3, verso 7 diz: pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo e guardados para o juízo, para a destruição dos ímpios. Por que Pedro está dizendo isso? Os céus e a terra que agora existem. Porque nós vamos ver na entrada da eternidade, na entrada do milênio, da eternidade, né? Haverá novos céus e nova terra. Então Pedro está falando, esses céus e essa terra que nós vemos hoje já estão reservados para o fogo, ou seja, para o período da tribulação, para a destruição, né? E guardados para o juízo, ou seja, o julgamento de Deus, tá? Em Apocalipse capítulo 20, versículo 5 diz: mas os outros mortos não reviveram, até que completaram os 1000 anos, né? Até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Então, quando ele está falando que os outros mortos não reviveram, né? Ele está falando desses mortos que são para a condenação eterna. Esses mortos não reviveram ainda, mas serão ressuscitados para serem lançados posteriormente no inferno, né? Daniel capítulo 12, verso 2 diz: multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha, né? Para desprezo eterno. Então fala aí a respeito da segunda morte. Então todos os mortos, os ímpios, ficarão em pé. Como é que vai ocorrer esse trono do juízo? Eles vão ficar em pé diante do trono de Deus, né? Isso significa que eles foram ressuscitados após os 1000 anos, terminou o milênio. Eles vão possuir corpos, né? Então eles possuirão corpos que podem sentir dor. Então eles vão entrar para a eternidade sem Deus, para o inferno, com seus corpos, e vão sentir dores, né? Vão sentir horríveis dores aí, né? Então, vamos ver aqui em Marcos, capítulo 9, trata desse assunto, que diz assim: se a sua mão o fizer tropeçar, isso é Jesus, o Senhor Jesus falando, né, ao povo, se a sua mão o fizer tropeçar, corte-a. É melhor entrar na vida, como está falando vida, na vida eterna, mutilado, do que tendo as duas mãos ir para o inferno, onde o fogo nunca se apaga, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Então Jesus está deixando de maneira muito clara aqui que a pessoa vai entrar no inferno sentindo as dores no seu corpo físico, né? A gente observa que quando João ele relata, João ele vê um grande trono branco e ele vê o Senhor assentado sobre ele, né? E ele vem em pé diante desse trono, vê os mortos grandes e pequenos. E esses mortos grandes e pequenos serão julgados e punidos de acordo com as obras que estavam constando no livro, né? Nos livros que foram abertos. Lá em João capítulo 20, verso 11 diz assim, a gente vai entender um pouquinho disso. E viu um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugia a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se um outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Então, vamos traçar uma imagem aqui, vamos imaginar a situação. É o grande trono, é o juízo do Senhor. Os mortos que não estão salvos foram ressuscitados e estão em pé diante do trono de Deus,
né, para passar pelo julgamento. Esse julgamento não é para a pessoa se defender. Na verdade, o que Deus vai mostrar são os livros, vai abrir os livros e vai mostrar todas as atitudes dessa pessoa, todas as vezes que ela recusou, né, recusou a atenção de Deus, que ela recusou a presença de Deus, todas as vezes que ela se recusou se entregar para Deus, que ela se recusou aceitar Deus como Senhor, Cristo como seu Salvador. Então, todas as suas obras, nesse sentido de rejeição a Deus, à vontade de Deus, à palavra de Deus, à bondade de Deus, ao Espírito de Deus. Então, todas essas obras, né, que a pessoa fez rejeitando ao Senhor, então escritas ali nesse livro. E a pessoa, então, Deus vai mostrar para ela, está vendo aqui, olha, né, estou traçando uma imagem, tá? Apenas uma maneira figurativa da gente tentar entender um pouco mais. Está vendo aqui, ó, você me rejeitou assim, você me rejeitou assim, você me recusou, você não me aceitou. Ou seja, está tudo aqui escrito. E você vai falar, mas pastor, tem aberto um livro da vida ali. Pois é, Deus vai falar assim, olha, só para mostrar que você não está salvo, olha aqui no livro da vida, o seu nome não está aqui. Então, diz no verso 20, né? No capítulo 20, no verso 15 de Apocalipse, ele vai dizer, e aquele que não foi achado escrito no livro da vida, aqui, querido, seu nome não está. Até porque se ela tivesse o nome no livro da vida, já teria sido, né, arrebatada, né, na primeira vez com a igreja, ou teria sido arrebatada no final do milênio, ou teria sido ressuscitada com os primeiros mortos em Cristo, ou depois da tribulação, né, enfim. Se ela não está nessa condição, porque o nome não está no livro da vida. Mas é um julgamento em que Deus irá mostrar. Não adianta ali ela querer contestar mais nada, porque ali só cabe agora a ela receber o juízo de Deus. Então, para nós finalizarmos essa questão, né, não há nenhuma indicação, né, de qualquer que um desses presentes nesse julgamento tenha o seu nome escrito no livro da vida, né? Essas pessoas, né, como nós falamos, elas que estavam com o nome no livro da vida já receberam perdão anteriormente, já estão na eternidade, porque assim diz lá em Apocalipse capítulo 20, verso 6. Bem-aventurado e santo aqueles que têm parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem o poder a segunda morte, que é a morte para a condenação eterna, né? Então, capítulo 21 de Apocalipse, verso 27, diz, nela jamais entrarão, está falando da eternidade, da nova Jerusalém, da Jerusalém celestial, mais até do que no reino milenar, está falando da eternidade com Deus, tá? Nela jamais entrará algo impuro, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente entrará aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro, ok? Meus amados, para nós finalizarmos aqui, glória a Deus, para nós estarmos finalizando, quero então pedir aos irmãos mais uma vez perdão, né? Tive um problema técnico na live, os irmãos sabem que eu não sou especialista, está aqui o nosso irmão Eduardo Curvelo nos ajudando, glória a Deus por isso, senão também não teria conseguido fazer essa transmissão dessa live no dia de hoje, né? Por isso eu acabei chegando um pouco atrasado, normalmente eu faço de casa, mas tivemos aqui a ajuda do nosso irmão. E quero pedir aos irmãos que possam estar nos ajudando, né? Na semana que vem nós estaremos dando continuidade, vamos falar das alianças incondicionais eternas, é muito importante para entendermos a escatologia, e também iniciaremos aí a respeito das 70 semanas de Daniel. Vamos entender exatamente o contexto das 70 semanas de Daniel. Quero deixar aqui as mamães no dia de hoje é dia das mães, um feliz dia das mães a todas as mães, né? Sei que é um dia bastante difícil, uma época em que as mães receberiam presentes, teriam almoço às vezes em restaurantes, mas devido a essa situação sanitária global que nós estamos passando, estamos bastante restritos. Mas o mais importante é que Deus possa te dar saúde, mamãe, que Deus possa abençoar a tua casa, a tua família, teus filhos, todos aqueles que são sob teu cuidado. Segue aqui um carinho nosso muito grande por todas vocês. Vamos orar para que Deus possa abençoar as nossas vidas.
À noite, às 18 horas, nós estaremos no nosso culto, acompanhando o nosso pastor Francisco, que estará ministrando a palavra do Senhor através da live, no nosso culto, para adorarmos ao Senhor. E estejam conosco na medida do possível e que Deus nos abençoe neste decorrer do dia. Vamos orar a Deus agradecendo por mais essa oportunidade. Curve a sua cabeça. Soberano e eterno Deus, amado e querido Jesus, queremos te agradecer, Senhor, por mais esta oportunidade de estarmos diante da tua presença através desta oração. Pai querido, queremos te pedir que o Senhor possa abençoar a cada mãe no dia de hoje, Senhor. Que o Senhor possa visitar, Senhor, a cada mamãe, a cada lar, que o Senhor possa visitar a cada uma das tuas servas e todas as mulheres, ó Deus, a qual foi dada, Senhor, tão nobre tarefa de serem mães. Que o Senhor possa dar saúde sobre a vida delas, guardá-las de todo mal, acrescentar anos de vida com paz, com alegria. Pai querido, agora, Senhor, que o Senhor possa nos despedir debaixo da tua bênção. Dá-nos uma tarde abençoada, Senhor, com a noite possamos estar na tua presença, no culto, para te adorar. Assim nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Levante as suas mãos. Que o grande amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus reunidos, e nós confirmamos dizendo amém. Fiquem na paz do Senhor e que Deus os abençoe em nome de Jesus.